Irmãos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome de Jesus Cristo. Está tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem na sua vida, na sua família, no seu casamento. Que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar você abundantemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui para o canal. Com certeza este vídeo vai abrir muito a sua mente, vai fazer você abrir muito também os seus olhos para poder observar o que tem acontecido não somente no Brasil, mas também no mundo em geral. Muitas pessoas têm surgido no nosso meio, no Brasil, no mundo, com o nome de profeta, com o título de profeta, e nós sabemos que muitos ministérios têm surgido, muitas igrejas, muitas pessoas profetizando e revelando aquilo que não vem de Deus. Muitas pessoas também tendo título de profeta e sendo um falso profeta. É isso que nós vamos abordar hoje, sobre os falsos profetas. E a Bíblia já vem nos alertando há muito tempo sobre os falsos profetas. Mas por incrível que pareça, mesmo a Bíblia falando, muitas pessoas ainda têm caído na conversa desses falsos profetas. Um falso profeta é aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, aquela pessoa que não tem comprometimento nenhum com Deus, e nem tampouco com a sua palavra, e não tampouco respeita o povo de Deus. Vem profetizando, falando coisas que não é do agrado de Deus. Se você quer saber no profundo o que é um falso profeta, você tem que ficar no vídeo até o final, porque este vídeo vai abrir bem os seus olhos e vai trazer para você um esclarecimento para que você não possa cair no engano do falso profeta. Presta bem atenção que o falso profeta ele não tem comprometimento com a vida do ser humano. O que ele quer é enriquecer nas custas dos outros. O falso profeta, o que ele quer é ter status nas redes sociais. Um falso profeta, ele quer ter muito dinheiro para que ele possa ter uma vida boa, um alimento bom, um sapato bom, um tênis bom, uma casa boa, luxuosa, e não se preocupa ele com o povo, principalmente o povo a qual segue ele. E por incrível que pareça, é uma coisa muito triste de se ver, que muitas pessoas estão mais atrás dos falsos profetas do que dos homens e das mulheres de Deus. Mas presta bem atenção o que a Bíblia vai nos ensinar aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Preste bem atenção, à exortação da palavra de Deus para mim e para você. O livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15. Deixa eu soltar aqui o fundo musical aqui para ficar a mensagem, melhor. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até a vós, vestido como ovelha, mas no seu interior são lobos devorador. Acautelai-vos, ficai vigilante. Eles vão vir, com pele de ovelha, mas eles são lobo devorador. E quantas pessoas não já caíram nas palavras do falso profeta? Por que falso profeta? Porque ele fala aquilo que Deus não falou com ele. Ele pronuncia palavras dizendo que foi Deus que falou com ele, e na realidade não foi Deus coisa nenhuma. Ele profetiza falando: eis que o Senhor disse, enquanto Deus não falou nada com ele. Um falso profeta, ele começa a analisar a vida das pessoas. Um falso profeta, ele começa a analisar a fragilidade daquela ovelha
a qual ele está ministrando. Um falso profeta, ele tem um olho muito clínico para saber o que ele vai falar para aquela pessoa. E muitas vezes as pessoas já estão acostumadas a seguir falso profeta, e aí ele fala uma coisa e aquela coisa dá certo. Ele implanta uma palavra, ele diz que Deus falou, e aquela pessoa está sendo enganada por muitos outros falsos profetas, e acaba que mais um vai enganar ela. Por quê? Porque ele já observou a sua vida. Ele não conversou com você ainda, ele não falou com você, mas só ele olhar para você, ele vai ver. Se você está triste, ele vai falar que você está triste. Se de repente você está com a roupa, mais humilde, ele vai falar que a tua vida financeira está arruinada. Se de repente você está sem aliança, você, irmão ou irmã, ele vai dizer que você precisa da vida sentimental ser abençoada, entendeu? Ele vai começar a falar coisas que vai encaixando com aquilo que ele está olhando para você, te observando. E com isso, muitas pessoas têm deixado de acreditar na Bíblia para acreditar na conversa fiada desses falsos profetas. Presta bem atenção que um falso profeta que traz para ele uma multidão, a casa dele é boa, a comida dele é boa, a vestimenta dele é boa, o carro dele é um carro bom, ele vive em meio às pessoas que têm dinheiro, enquanto você que vai ver este vídeo talvez não tem nada, porque você está acreditando no falso profeta. Você até dizima naquela igreja, você até de repente contribui com sua oferta, com seu dízimo, com seu voto, só que o falso profeta, ele não está preocupado se Deus vai te abençoar ou se Deus não vai te abençoar. O importante, o falso profeta, é que ele venha a ser honrado. Na realidade, hoje em dia, estão medindo alguns pastores, algum ministério, pela grandeza, pela a multidão de pessoas que estão dentro da igreja. Só que a Bíblia vai dizer que nem todos que estão em Israel é israelita. E olha, falso profeta, isso daí já vem de muito tempo atrás, de muitos anos atrás. Então está dizendo aqui, acautelai-vos sobre o falso profeta, porque eles vêm vestidos de ovelha, mas eles são lobo devorador. Quer ver uma característica de um falso profeta? É quando você, membro, você precisa de um dinheiro para pagar a sua luz. Se você for até ele, ele vai dizer que não tem, mas no cofre da igreja está cheio de dinheiro, mas é porque ele não quer ver você bem. Você precisa de um gás, você precisa de uma cesta básica, de uma comida. Que acontece porque o seu marido ficou desempregado, ou porque a sua esposa está doente, você precisa de um dinheiro para comprar um remédio, você vai até ele. Muitas vezes você nem encontra com ele, porque antes de chegar até o falso profeta, tem que passar por fulana, tem que passar por cicrana, por beltrana, até chegar a ele. E na realidade, o falso profeta já prepara a cabeça dos súditos dele, para que você não chegue até ele. A verdade é essa, e essa verdade tem que ser dita. O falso profeta já prepara a cabeça de muitos ali, para que você não chegue até ele. E quando você chega até um súdito do falso profeta, do ajudante, de uma secretária, a primeira coisa que ela vai dizer é que a igreja está passando com uma dificuldade muito grande em dinheiro. E na realidade não está passando dificuldade nenhuma. O que ele quer é pegar o seu dinheiro e colocar no bolso dele e viajar com a família. É isso que você está ouvindo. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus para poder alertar você sobre os falsos profetas. Olha, eu tenho visto muita coisa nesse longo tempo de caminhada no cristianismo, no evangelho. Eu não nasci ontem na igreja, eu não caí aqui nesse canal de paraquedas. Eu vim aqui para poder falar para você que existe os falsos profetas, e quem sabe que você
não está numa igreja de um falso profeta desse. Quando você precisa de um dinheiro para de repente ir até um local para fazer uma entrevista de emprego, de trabalho, se você for lá, eles vão dizer sempre que não tem dinheiro. Mas o que eles querem é que você, todo mês, dê o seu dízimo. Ai de você se você não der o seu dízimo. Ai de você se não participar de uma campanha na igreja do falso profeta. Ei, enquanto você, me perdoe a dizer isso para você, mas enquanto você está dormindo numa cama sem colchão, o falso profeta está dormindo e deitando na melhor cama, a mais aconchegante que você nem imagina. Enquanto de repente a tua geladeira não tem fruta, não tem carne, na casa ou na mansão do falso profeta tem muita carne e também tem muita fruta. Os filhos dele vivem comendo do bom e do melhor, enquanto você está vivendo uma vida de escassez. Abre bem os teus olhos, observa bem aonde você está congregando, observa bem aonde você está plantando o teu dízimo. Dízimo, ele é mandamento, e mandamento com promessa. O falso profeta, ele não vai te explicar muito sobre isso. O que ele quer é que você dê o dízimo. O que ele quer é que você faça o voto. O que ele quer é que você se envolva na conversa dele, para que quanto mais você der, ele diz que mais você vai ser bem sucedido. Na realidade, tem falso profeta aí com carro bonito e até mesmo com avião. Tem falso profeta aí com casas luxuosas para passar o final de semana com a sua família. Presta bem atenção que tem muito falso profeta que ele fala sobre doutrina na igreja dele, proibindo que você não tenha uma televisão, e na casa dele tem a melhor televisão. O falso profeta fala que você não pode andar de bermuda, não pode andar de camisa, não pode andar de camisa de manga curta, mas acontece que ele, na casa dele, ele bota uma sunga e vai tomar banho. Ele prega, ele não vive aquilo que ele prega. Ele fala, ele não faz aquilo que ele faz, que ele fala. Então, o que acontece? Observa bem, para que você não seja enganado. Está dizendo aqui nesta mensagem, presta muito bem atenção. Eu vou ler de novo para você prestar atenção. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês como ovelha, mas interiormente são lobos devorador. Está devorando a tua vida, está devorando o teu sustento, está devorando você em todo sentido. Não se preocupe em escutar o barulho do cachorro, porque ele está aqui no terraço e animal não tem como você parar ele, vai latir mesmo, tá bom? Mas preste atenção aqui, volte a sua mentalidade, a sua visão para cá, para você entender o que nós queremos dizer para você. Presta bem atenção, o falso profeta ou a falsa profetisa, ele sempre tem uma palavra para massagear o seu ego, para trazer sentimentalidade para você. Por causa de quê? Porque ele sabe, olhando para você, que você está frágil. Ele sabe que olhando para você, você está de repente debilitado espiritualmente. Ele olhando para você, ele consegue fazer uma altanagem da sua vida somente olhando para você. E quantas vezes o falso profeta ali sentado ali no púlpito ou de repente na cadeira, ele vai observando, só olhando de longe a pessoa falar, ele vai lendo os lábios da pessoa que está conversando com outra pessoa. Talvez esse falso profeta já se especializou em ler lábios e de repente você está conversando com a irmã, com o irmão, com o obreiro ou com alguém e você começa a falar, ele começa a observar e entender que você está falando, eu estou sofrendo, eu estou abatida, obreiro, irmã, ore por mim e tal. Então ele vai observando. Quando começa o culto, ele já sabe quantas pessoas ele vai revelar. Presta bem atenção, por que eu estou falando isso? Por causa de muitas pessoas
que já saíram do Evangelho porque viram coisas horríveis, que se escandalizaram com esses falsos profetas, esses falsos mestres. Eles têm aparência de ovelha, eles falam manso como ovelha, eles agem como ovelha, eles até colocam roupa bonita, né? Parece até com ovelha, mas aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, está falando que eles são lobo, devorador. Abre muito bem o teu entendimento, abre muito bem a sua mente para entender sobre isso. Se você precisa de alguma ajuda e você foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pediu ajuda e ele não te atendeu, você está no ministério que ali tem um falso profeta. O falso profeta é aquele que não prega sobre arrependimento. O falso profeta não prega contra o pecado, ele não bate contra o pecado. O falso profeta, ele não, de repente, traz uma advertência para que a pessoa venha se converter de fato, de verdade. O falso profeta, ele não está se preocupando com essas coisas, ele deixa isso de lado e o que ele quer é somente interesse próprio. E aí, a tua vida não vai para frente, a tua vida não muda. Talvez de repente você vai ver este vídeo e você vai falar: pastor, eu dou meu dízimo na igreja, eu dou minha oferta, eu faço voto, e se ele gastar o dinheiro, se ele roubar a igreja, se ele fazer coisa errada, isso daí é ele com Deus. Sinto muito em lhe dizer, você está sendo conivente com a atitude do falso profeta. Ele vai responder, porque ele está fazendo algo que não é do agrado de Deus, e você vai responder por omissão. Você está sendo uma pessoa que está vendo a situação acontecer e você continua lá. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de igreja grande, com muita gente, né? Tem pessoas que gostam de igrejas, ministério, com muitas luzes piscando, com muita gente sapateando, pulando daqui, pulando dali. Não tem nada contra isso, mas acontece que você não pode ser enganado, não pode permitir que esses falsos profetas, como está dizendo aqui, venham até você para lhe enganar. Diz a Bíblia Sagrada que no final dos tempos apareceria muitos, e se possível fosse, eles enganariam até mesmo os escolhidos. Presta bem atenção, muitas pessoas já saíram das igrejas, muitas pessoas já deixaram o ministério, muitas pessoas estão no mundo hoje por causa dessas pessoas que usam da Bíblia para enganar a população. Diz a Bíblia, o próprio Senhor dizendo, o meu povo sofre por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Presta bem atenção, eu comecei a dizer acerca do falso profeta. Eu poderia aqui discorrer falando sobre muitas coisas que um falso profeta fala e faz, mas eu quero dizer também acerca do profeta, do homem de Deus. Presta bem atenção que eu vou falar aqui acerca de um homem, de um servo do Senhor, que eu muito gosto dele e também eu tenho seguido ele, não somente eu, mas a minha família. A gente gosta muito dele pela simplicidade, pelo caráter dele, e esta pessoa é uma pessoa que a gente vê ele nas mídias, e você vê também, ele também ajudando muitas pessoas. Você bem se lembra que teve aí um desastre aí, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e ali muita gente morreu, muitas pessoas perderam casa, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas ficaram sem abrigo, sem trabalho, quantas pessoas foram soterradas. Então, olhando no YouTube, vendo os líderes daqui do Brasil, o único que eu presenciei, eu vou dizer daquilo que eu presenciei, foi um homem de Deus, que a gente gosta muito dele,
a gente temos seguido ele, não é idolatria, é pecado a gente idolatrar qualquer pessoa, mas tem pessoas que a gente gosta de ver ele, tem pessoas que a pregação dele toca na nossa vida e você vê pelo caráter da pessoa que realmente esta pessoa é homem de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele para você, mas eu quero ler aqui uma mensagem muito importante que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 9. 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 9. E olha, esta mensagem agora que eu estou falando já não é a questão do falso profeta. Aqui eu vou te mostrar sobre um homem dentro da Bíblia que realmente era um grande profeta. Pastor, só acredita que tem pessoas no dia de hoje, homem de Deus, mulher de Deus, profeta do Senhor, ungido? Claro que tem, claro que tem. Tem muitos homens de Deus aí, compromissado com Deus, compromissado com a palavra e também se comprometendo com o povo. Não engana o povo, não maltrata as pessoas, é um homem honesto, é um homem que anda segundo a vontade de Deus, é uma varoa, é um vaso de honra, é um vaso que realmente Deus tem usado esta pessoa. Claro que tem muitos, mas eu quero, depois dessa mensagem, falar sobre um homem que eu admiro muito, um ser humano, tem suas falhas, tem seus pecados, mas como líder, ele tem sido um exemplo. Primeiro eu quero ler com você aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aqui está falando sobre Eliseu e também sobre a sunamita. A Bíblia está dizendo que esta mulher era uma mulher rica, era uma mulher que tinha muita condição financeira, e ela ficou observando o profeta Eliseu passando por ali. Ela observava a atitude boa, o caráter, ela observava o jeito que ele se comportava, como ele tratava as pessoas, como ele pregava o evangelho e como ele vivia aquilo que ele pregava. E ela agora está falando com o seu marido: marido, eu vejo que esse que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Observa bem que a pessoa que eu iniciei falando, que ia falar, é o Bispo Bruno Leonardo. Bispo Bruno, que Deus abençoe o senhor, que Deus abençoe as suas ovelhas, que Deus continue fazendo algo grande pela sua vida ministerial. Por que o Bispo Bruno? Porque, como eu já tinha falado anteriormente, quando teve esse deslizamento de terra em Petrópolis, a pessoa, o homem de Deus, o líder que eu vi, gastando 300 mil de cesta básica para dar para as pessoas que não tinham nada para comer, justamente foi o Bispo Bruno Leonardo. E depois ele gastou mais um dinheiro também para comprar bastante água para entregar na cidade de Petrópolis. Então, um homem desse, ele tem sido parecido com Eliseu, um homem de Deus. Então, observa bem que existe o falso profeta e existe os profetas que realmente são homem de Deus, mulher de Deus, servo do Senhor, assim como o Bispo Bruno Leonardo. Eu e minha família sempre estamos acompanhando o Bispo Bruno Leonardo, a gente gosta muito dele, já mandei alguns e-mails, não fui respondido, mas não tem problema. O importante é que nós gostamos muito do Bispo Bruno Leonardo, é um grande homem de Deus, prega, arrasta multidões atrás dele, mas essa multidão que vem atrás do Bispo Bruno Leonardo não é uma multidão que é enganada. Ele prega aquilo que está dentro das Escrituras Sagradas, ele fala daquilo que Deus tem dado para ele, e o ministério dele tem sido marcado com muitos milagres, com muitas grandiosidades das coisas de Deus. Então, eu particularmente tiro meu chapéu, não estou com chapéu, mas eu tiro meu chapéu para esse grande amigo, Bispo Bruno Leonardo. Então,
Existe homens de Deus, existe homens de Deus. A gente também temos seguido outras pessoas também, porque na realidade, irmão, vou te falar uma coisa, eu não fico seguindo qualquer pessoa, eu fico observando, analisando se realmente aquela pessoa tem um caráter, uma sinceridade de um homem e de uma mulher de Deus. Então, por isso que eu entrei falando aqui no vídeo sobre os falsos profetas, porque são muitos falsos profetas, mas também tem muitos homens de Deus e mulher de Deus compromissada com a palavra, tem comprometimento com as escrituras sagradas e também homens de Deus e mulher de Deus que também tem um respeito profundo para com as suas ovelhas. Então o bispo Bruno Leonardo, para mim, particularmente, é um desses homens. Observa bem que a sunamita sempre estava observando a atitude do profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, outro homem de Deus também, que realmente foi chamado para fazer a obra e fez a obra de Deus com tanto respeito, aconteceu tantas maravilhas, tantos milagres, que este homem chamado Elias, o grande profeta, não provou a morte, mas foi levado pela carruagem de fogo, porque tinha uma comunhão com Deus excelente. Olha que eu pensei muito sobre este vídeo, sobre esse tema, sobre esse assunto, né? Mas é aquilo, dê honra a quem tem honra. Tem pessoas que estão honrando pessoas que não devem ser honradas. Tem pessoas aplaudindo pessoas que não devem ser aplaudidas. Tem pessoas que estão seguindo pessoas que não era nem para você pisar o pé na igreja dele, porque são lobos devorador. Mas este homem, bispo Bruno Leonardo, é um homem honesto, um homem sincero, e nós temos visto, cada dia que passa, o avançar da obra de Deus na vida dele, e ele ali perseverando, lutando, veio de baixo, entendeu? Hoje tem o que tem, porque Deus conhece o coração deste homem. Então, eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que ele tem milhares de pessoas, ovelhas, milhares de pessoas inscritas no canal dele. Por quê? Porque as pessoas hão de concordar comigo, principalmente você que é ovelha do bispo Bruno Leonardo, você que está inscrito no canal dele, você que segue a ele, você há de concordar comigo. Você olha para o bispo Bruno Leonardo, você vê que realmente ele é um homem, um santo homem de Deus, porque tem mantido a sua vida em fidelidade, tem mantido a sua vida em oração, é a oração da meia-noite, é campanha daquilo, é campanha daquilo outro, é um homem que está sempre ali, quando pode, respondendo os inscritos dele, sempre está fazendo algo em favor das pessoas, Então, eu já vi também um casal que foi no evento que o bispo Bruno ia fazer, não me lembro agora qual é o local, mas aquilo me marcou muito. O rapaz pegou a sua moto e pegou a estrada para poder assistir a pregação do bispo Bruno Leonardo. E no meio do caminho, a moto deu um problema no motor, estragou o motor. E aí, muito empecilho para poder chegar até a pregação, ou culto, ou evento. Ele deixou a moto num canto, pegou um Uber, pegou um ônibus, não me lembro agora, e foi até aonde o bispo Bruno Leonardo estava. E quando chegou lá, para surpresa deste homem, o bispo Bruno Leonardo chamou ele, e ele falou para o bispo tudo, e o bispo falou assim: olha, eu vou abençoar a sua vida, porque você se esforçou em chegar até aqui, não pelo bispo Bruno Leonardo, mas pela palavra, pela obediência, e por ver um caráter honesto e sincero do bispo Bruno Leonardo. O bispo chamou o bispo Kleber, que é o segundo dele, que também é um grande homem de Deus, um grande profeta, e falou: olha, pega 10 mil e dá para ele comprar a moto. E ali o casal ficou surpreso, chorou muito. Isso aí é a atitude de um homem de Deus. Outra vez eu vi um rapaz também que estava precisando de ver sempre os vídeos do bispo Bruno Leonardo, mas não tinha um telefone adequado, o telefone não pegava, era ruim. O bispo também pegou e abençoou ele também com a quantia para poder comprar aquele telefone. E outras coisas mais também que eu vi. Então, para mim particularmente,
para mim, pastor Jorge Santos, para mim, esse homem é um grande profeta da nossa geração na atualidade. Homem sincero, homem honesto, que não olha somente para ele, mas olha para o povo e para suas ovelhas. E diga-se de passagem, Bispo Bruno Leonardo já abençoou e já ajudou até mesmo pessoas que nem do ministério dele é, mas ele não está se preocupando se é do ministério dele, se não é. Ele está se preocupando com as almas e com as vidas daquelas pessoas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário aí o que você acha do Bispo Bruno Leonardo, se você acompanha ele, se você vê ele, se você gosta dele assim como eu e minha família gosta dele também. Deixe aí nos comentários. Olha, compartilha esse vídeo para outras pessoas, deixe seu like, como eu já disse, porque isso fortalece nosso canal, né? E que a gente possa estar sempre aqui trazendo a palavra de Deus e conteúdo de Deus que abençoe a sua vida. Se porventura você chegou agora no canal, eu sou o pastor Jorge Santos, diariamente estou trazendo aí vídeo, né, pregando a palavra de Deus e alertando você acerca dos falsos profetas e te explicando, te ensinando, te mostrando que ainda existe no nosso meio homens e mulheres de Deus. Fique todo na paz, que Deus abençoe a sua vida e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.